Peraí que eu quero falar uma frase de efeito. Uma que eu frase peguei de aqui. efeito. E eu vou falar. Fala, mana, fala, vai, bora. Está em Alice no País das Maravilhas. Abre aspas. As melhores pessoas são loucas. Fecha aspas. O tema do nosso programa de hoje é se existem pessoas melhores que as outras. Eu sou Marcel Filgueiras. E eu sou Marcos Fernandes. E você está assistindo e ouvindo. Sinceramente, olha. Olha só. Não, eu começo. É você? Então vai Eu lá. vou começar jogando Por que pra tu ti. começas? Porque a Porque tu pergunta... te acha, né, mana? Não, mana. Tá vendo, gente? Olha, ela começa o podcast. Mana, eu Ela começo começa porque eu sou o podcast programada. segregando. Eu sou programada. Ela começa Amiga, tu não segregando. acha que eu sou uma pessoa melhor? Eu tô aqui, eu topei fazer isso contigo. Tô vendo, Eu tu te viu? incluí na minha vida. Poxa, Você aceitou, né, mano? eu mereço Uma pessoa algum melhor, né? crédito, sabe? Eu posso não ter no Serasa, mas na vida eu tenho. Olha, existem pessoas melhores que as outras, que tu achas? Mano, é o seguinte, primeiro que eu detesto esse tipo de assunto, né? Ah, me coloco melhor do que o... melhor em relação a quê? Entendeu? Primeiro começa daí, né? Acho que é o primeiro assunto, o primeiro questionamento que a gente deve se falar. Melhor em relação a quê? Né? Em relação a quê? Conhecimento. A gente fala muito sobre skills, né? A inteligência emocional é isso, né? Muito se Skills fala... são habilidades, pra quem não sabe. muito se fala, né, do QI. Todo mundo fala sobre a aferição da inteligência. Então você acaba comparando uma pessoa com a outra pelo QI, né? Pelo grau de inteligência, que é aquele conhecimento que você adquire ao longo da tua vida, a tua capacidade de estudo, a tua capacidade de acumular conhecimento. Porém, quando você fala realmente nessa questão acadêmica, ela faz sentido, mas do ponto de vista da academia. Né? Então, o teu conhecimento ele serve para você fazer uma prova, o teu conhecimento serve para você ter um diploma, um currículo, enfim. Mas quando a gente fala sobre aspectos da vida, né? Conhecimentos socioemocionais, né? Sociais, enfim, o teu relacionamento com as pessoas, contigo mesmo, enfim, isso acaba tendo uma outra tipo de habilidade. E que nem sempre a pessoa que tem o melhor diploma, a melhor formação, a melhor skill, a melhor habilidade, ela vai ter ela vai ser melhor em alguma área da vida do que a outra pessoa. Então, assim, para mim não tem pessoas melhores. Por exemplo mais prático aqui, somos pessoas completamente diferentes, temos diversas abordagens completamente diferentes, mas eu não sou melhor que você. Ou melhor, eu acho que sou um pouquinho só, né? Louca! Menos medicada, certamente é. Então vamos começar, gente. Achei muito legal o que tu disse. Discordo. Eu acho o seguinte. Começou, esse podcast vai ser maravilhoso. Ai, foi tudo, mas assim, não é bem assim. O que, mano? A grande verdade é que, partindo do ponto de vista... Tu sabes que eu trago uma visão macro da coisa, né? Gosto de trazer umas nuances, uns pormenores aqui e ali. Deixa de botar fogo na lenha na fogueira, né? Mas, basicamente, gosto de trazer uma visão ampla também. Bom, do ponto de vista enquanto raça humana, Homo sapiens, hominídeos e por aí vai. E eu acho que realmente... Ai, você viu, querida. Eu tirava 9,5 em biologia. Olha. Eu acho que a partir desse princípio, realmente, nós não temos como ser melhores uns que os outros. Mas, de onde vem a pergunta para esse tema? Eu, particularmente, acredito que sim. Existem pessoas que são melhores que as outras, sim. Qual é o meu critério para isso? Valores. Então, não tem a ver com inteligência, não tem a ver com estética, não tem a ver com status, com poder. Com o que, diretora? Conhecimento. Com conhecimento. O QI, né? Não tem a ver com isso. Tem a ver com quem você é enquanto pessoa. Temos muitas polianas no mundo, todas muito dando bom dia, sol, bom dia, mar. Não temos. Mas o ponto é, existem pessoas que, mediante, que fique claro, vamos fazer uma amostra, tá? Temos aqui uma amostra de um grupo de pessoas. Essas pessoas têm vivências diferentes naturalmente, mas elas têm uma mesma estrutura social
e pode-se dizer que até familiar. Vamos lá considerar isso. E tem pessoas dentro desse círculo que são pessoas ruins, de moral flexível, de caráter questionável e de valores, assim, absolutamente duvidosos. Neste contexto, eu acho que existem pessoas que acabam sendo melhores umas que as outras. Isso é uma coisa que se perpetua? Não. É uma coisa que pode ter seus altos e baixos. Mas eu acho que por essa questão, dentro de um contexto como esse, que não é difícil de imaginar, porque não é uma coisa rara, a gente pode pegar pessoas de uma mesma família, do mesmo grupo de trabalho, do mesmo grupo de amigos e ter esse parâmetro. Eu acho que aí nós conseguimos ter esse tipo de diferença. Do que achas? Eu entendi o que você quis dizer, mas assim, quando você bota em questão de valor, né, você traz a questão da crença, né, você traz a cultura. E às vezes a minha crença, né, o que eu acredito, a minha cultura, eu fui colocado em um campo, por exemplo, os povos originários. Né, se você for falar nesse princípio, né, de que eu tenho que ter integridade, eles têm algumas práticas, tá, que são aceitáveis, moralmente aceitáveis dentro da cultura deles, e que se a gente for trazer para a nossa cultura, ela vai destoar. Eu penso assim, em habilidade. Mas é que não passou, na minha cabeça, quando eu falo isso, não passa por esses critérios. Eu tô falando de panorama geral. Tem coisas que são inegáveis, como você ser uma pessoa escrota e você não ser uma pessoa escrota. Tá, então o que é uma pessoa escrota pra ti? Uma pessoa escrota, uma pessoa que sinceramente não se importa se ela é alguém que drena qualquer tipo de energia positiva do lugar, que não se importa em fazer mal pro outro, que é absolutamente egocêntrica, não considera nada ao redor dela que não seja ela mesma. Isso eu não conheço, e olha que eu sou uma pessoa que, tipo, procura entender olhares, visões e fés e etc. Eu não conheço nenhuma entidade ou prática que defenda isso como algo dessa natureza. Então, assim, se tu pega os povos originários que matavam, sei lá, os animais pra fazer sacrifício. Eu não quis nem entrar no detalhe, assim, por exemplo, do ato em si pra não gerar. Não, mas né? Tu sabes que eu já tô entrando. Se tu pega um povo originário, sei lá, os indígenas, os vikings, que iam lá, sacrificavam animais pros deuses. Hoje em dia, isso é uma prática que a gente, pelo amor de Deus, como assim vai sacrificar um animal? Entendeu? Tem pessoas que não comem animais. Então, assim, partindo desse princípio, realmente não faz sentido. Mas eu trago uma amostra dentro de uma sociedade geral, no nosso contexto, especialmente ocidental, porque do oriental não conheço muito. Então, assim, é claro que quando a gente fala, a gente quer ter um alcance que seja global, que muitas pessoas nos escutem a nossa voz, etc, e coisa e tal. Mas, para as pessoas que a gente fala aqui, para quem eu acho que a gente pode alcançar, eu acho que se faz entendível o modo como eu coloco isso. Entendeu? Então, nesse ponto, para mim, o que faz uma pessoa melhor do que a outra, a régua não é você fazer algo para parecer nada. Eu não gosto de pessoas que parecem nada, eu gosto de pessoas que são. Entendeu? Eu prezo por pessoas autênticas. E dentro dessa autenticidade, você ter genuinamente atitudes que, assim, não é que você precise ser uma boazinha, eu tenho uma preguiça de gente tão boazinha. Mas, assim, não é isso. É você realmente saber que você não é um raio de um dementador que chega e as pessoas... lá vem, sabe? Então não tem a ver com fé, não tem a ver com nada dessa natureza. Eu comecei a ter esse tipo de pensamento no trabalho. Porque eu tive chefes, e uma chefe específica, que quem assinava a carteira dela era o próprio diabo, porque não era possível que ela chegasse pra fazer o que ela fazia. Então, assim, a pessoa não se incomodava em ser péssima, assim, o tempo todo. E olha que ela era muito competente. Nesse ponto ela tem meu respeito e admiração. Mas como gente humana, ela era assim... Então, como é que eu não vou criar isso, esse patamar de melhora? Eu sei que é arriscado, é perigoso, mas eu estou fazendo de tudo aqui para que fique muito lúcido, para que não dê, sabe, tipo, para que eu não dê outros vieses para isso. Ó, eu trago a sugestão da gente mudar um pouco esse termo de virtude e valor por inteligência socioemocional.
entendeu? Porque a inteligência socioemocional, emocional, ela é, na verdade, uma habilidade que você cria, e aí tem aqueles pilares, né, que a gente conversou, né, com você mesmo, de você se autoconhecer. E aí quando você se autoconhece, que você começa a olhar para dentro de si, e você vê que você pode ter um potencial de ser um escroto, por exemplo, como você colocou, eu consigo transformar isso, transmutar isso. Tá? E aí, quando você coloca na questão do valor, você está enraizado no que a pessoa traz de cultural. E aí você coloca como isso é algo imutável, como se a pessoa não consiga mudar aquilo ali. E quando você coloca isso para a inteligência emocional, socioemocional, aquilo é adaptável, aquilo passa a ser desenvolvido. Eu entendo quando tu colocas o sócio na frente, né? Socioemocional. Mas eu falo isso e não é numa tentativa de bitolar. É pra você entender que se você quer água potável, entendeu? Mais fácil do que sair purificando a água em 17 etapas é você ir buscá-la de uma fonte que seja potável. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então o meu olhar é sempre esse, porque as pessoas são o tempo todo muito preocupadas com o que os outros vão pensar, ou como eu vou fazer, ou como eu vou agir, e como eu vou performar, e sabe, é uma preocupação muito grande pra encenar. E aí você por dentro acaba sendo miserável. Porque, tipo, eu sempre tive essa preocupação comigo, tá aqui minha diretora, tá comigo há anos. Eu sempre tive pavor de ser uma fraude. Então, quando eu me sento na frente de uma câmera pra falar tudo que eu falo, é porque eu estudei pra aquilo, porque eu tenho alguma referência, se eu não tiver também não tem problema, tô aqui pra aprender. Mas eu acho que é importante você não olhar pra você e se decepcionar com você mesmo nesse nível, sabe? Do tipo, meu Deus, eu sou um fake. E também, gente, uma coisa que fique clara, eu sei que o tema é polêmico e tudo e tal, mas a ideia aqui não é ficar ranqueando as pessoas. Tipo, ai, fulano é melhor, fulano é pior, fulano é melhor. Que ninguém aqui tem 10 anos, ninguém tá no high school do filme americano. A ideia é só levantar essa hipótese a partir de um olhar para si. Eu acho que, na verdade, a gente tem que quebrar aquele estereótipo, né, de que as pessoas se acham melhores do que as outras. E trazer realmente essa perspectiva. Melhor em que sentido? Né? Aí volta aquela coisa que eu te falei no início. Eu acho que a gente tem que diferenciar. E nesse aspecto, aí sim, a gente pode ter uma comparação de variáveis e a gente faz como se fosse um termômetro. Nesse ponto aqui, eu sou melhor do que fulano, eu ajo melhor do que fulano. E naquela situação específica, que a gente né? não é linear. Isso. E aí você colocar isso como ser, nos colocando, né, como seres em constante transformação, em constante evolução, né? Aí eu acho que eu concordo. A minha única coisa é em relação a valor e crença, né? Porque isso é muito pessoal. Mas tu tá nisso ainda, amor. Não, eu já é falei, só para já deixar expliquei. bem claro. Só para deixar bem claro. Sim. Entendeu? Porque Tá, nós temos valores e crenças diferentes. Sim, né? sim, mas Eu aí... e você temos valores e crenças diferentes. Mas se a gente for analisar, por exemplo, em cada aspecto, individualizar cada variável, a gente vai ter um aspecto que você se destaca. Vai ter um aspecto que fulano se destaca. Vai ter um aspecto que o nosso diretor... Nossa, quem melhor do que o nosso diretor para se destacar, para fazer os cortes dessa palhaçada, às vezes, que a gente faz, que nem a gente se entende. Quem né? melhor? Quem melhor? Eu não conseguiria fazer isso. Tu conseguirias fazer isso? Sim. Ó, tá vendo? Ela se acha, gente. Ela quer. Só se acha quem esteve perdido. Quem sabe quem é, não precisa se achar. E é esse o ponto, gente. Eu não acho inteligente. Tem uma frase que eu esqueci de quem é, mas é de alguém conhecido, que diz que toda generalização é burra. Truque, diretor. Quem que é? Lembra, amiga? Nelson Rodrigues. Foi Nelson. Sei, Nelson, um depois eu querido. Ele diz que toda generalização é burra. E de fato é. Mas o ponto é que radicalismo, né, amiga? dinheiro, beleza, status, etc. Tudo que eu pontuei lá na frente. Quando você brinca com essas coisas, temos aí Rihanna. Unanimidade. Toda unanimidade é boa. Toda unanimidade é burra, né? Olha. Quando você brinca com essas coisas, e alguém que brinca com essas coisas todas, Rihanna. Rihanna se diverte com as amigas. Rihanna pegou o dinheiro dela e investiu em Barbados. Rihanna pegou, assim, tipo, eu acho que ela é alguém que se diverte muito com tudo que ela é. Então, você vê que é um ponto de vista interessante. Quando essas coisas brincam com você,
Aí o bicho pegou. Porque você vê gente que acha que porque está usando o grife dos pés à cabeça é melhor que alguém. Ou porque tem um emprego tal, ou porque, enfim, nasceu com a barriga tanquinho, ou etc e tal. Então, quando você conhece alguém que pega essas coisas como parâmetro, pra mim, automaticamente, essa pessoa já se coloca num lugar de inferioridade a ti. Porque é uma régua tão idiota. Entendi. E sabe de onde isso vem? Quando eu mudei pra São Paulo, lá em 2009, ainda se falava muito do carão da bicha, né? Ai, porque bicha é carão, porque o carão, porque não sei o quê. E eu nunca achei o carão inteligente. Eu faço um carão maravilhoso pra fotos. É um balança-drink, né? Pra fotos, menina. Foto. Tô pronta. Agora, pra vida, pra mim nunca fez sentido você chegar num lugar e fazer uma cara de antipático. Não, pra mim, assim, tipo, gente, por que eu faria isso? Sabe, a pergunta sempre foi essa. Aí Qual é o objetivo de eu passar uma imagem de que eu sou antipático? O que eu ganho com isso, sabe? Pra mim nunca fez sentido. Então eu acho que vem muito disso. Como alguém que já tá na mídia há um certo tempo, a gente ganha inúmeras facilidades e benefícios. E tanto eu quanto os meus amigos que também têm esses acessos, a gente sempre se preocupou com isso. De nunca deixar que o nosso mundo gravitasse em volta disso. Porque hoje tem, amanhã pode não ter. E aí, como é que vai ser? Eu acho que a gente tem que elencar alguns preceitos, né, que existem, né, que na verdade é a ética, né, que está acima de tudo, acima da moral tem a ética. E eu acho que é importante quando a gente age de forma ética, né, que a gente não coloque os nossos valores, mas sim os valores que existem, alguns preceitos que já existem, né, como moralmente aceitáveis, né, digamos assim, acho que para trazer um pouquinho, para ficar mais claro, aí não sim. foi clara? Não, eu digo para ficar mais, né, para a gente poder deixar isso bem mais explícito, né? Então, aí a gente elenca alguns aspectos. Então, por exemplo, para eu não ser considerado uma pessoa escrota, uma pessoa ruim, o que é que moralmente ou então eticamente eu preciso ter como referência? Não ser uma pessoa que engane a outra, não ser uma pessoa que queira me subir em cima de alguém. Isso depende do momento. Se tu falar que tu não sobe em cima de ninguém, tua vida amorosa acabou aqui. Enfim, então, trazendo essas variáveis, eu acho que seria interessante. Uma outra coisa que eu trago também é a questão do conhecimento, né? Hoje em dia o conhecimento, ele empodera a gente, né? E aí vem outro questionamento. Às vezes nem todo mundo que tem aquele conhecimento todo, ele é empoderado do ponto de vista bom, né? Nem sempre ele é melhor do que o outro, porque às vezes o cara tem um conhecimento muito amplo, mas o que ele faz com aquele conhecimento dele? O conhecimento... Ele segrega, né? Ele se coloca no ego muito grande, né? Ele passa aquele conhecimento para as pessoas de uma maneira, ou ele segura aquele conhecimento, ou então ele pega tudo aquilo, né, de uma maneira bem assim arrogante e tenta colonizar outras pessoas, né? Então assim, eu vejo que o conhecimento hoje, o poder, esse empoderamento todo, ele também é algo que pode ser trazido, né, como uma variável para a gente poder saber se a pessoa ela é melhor em um aspecto ou pior em outro aspecto que as outras pessoas. Uma pessoa com conhecimento, gente, ela pode nunca passar frio, porque ela pode estar coberta de razão ou de equívocos. Então assim, ela escolhe. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que amo buscar conhecimento e amo compartilhar. Sempre falo isso. Conhecimento bom é aquele conhecimento compartilhado, porque só pra mim, mano, qual é o ponto? Então, assim, a partir do momento em que você, do alto de sua inteligência, usa o conhecimento como demarcador de poder, isso te coloca num limbo de burrice. Pelo menos aos meus olhos. E aí, consequentemente, uma pessoa pior do que a outra. Você se convida a essa posição, entendeu? De ser alguém inferior. Porque quando você acha que isso é o suficiente para que você se sinta melhor, tipo, não é. Trazendo um pouco pra minha realidade, gente, eu vivo essa realidade direto, viu? Você é inteligente? Não, eu digo assim, alguns colegas de profissão é muito feio, sabe? Aquela briga, desde a faculdade a gente tinha aquela briga, eu sou melhor, fulano quer tirar maior nota, fulano quer isso, melhor estágio, melhor aquilo. E você vê uma coisa assim tão pequena, sabe? E aí nesse sentido você olha assim para aquela pessoa, analisando essa variável, né, você vê aquela pessoa como uma pessoa ruim mesmo. Fala com essa profissão para as pessoas que não sabem. Eu sou médico, gente, então na medicina
essa questão do conhecimento, aquele primeiro conhecimento que eu falei no início, que é o QI, né, que é o conhecimento que você adquire, que é o conhecimento de inteligência, né, historicamente já trazido para todo mundo como algo que torne melhor ou pior do que os outros, é a tua capacidade de armazenar informações. Isso é muito presente na medicina, né? Então alguns colegas ainda têm essa infeliz atitude, né, de se colocar como melhor do que os outros. Na medicina é assim, né? gente. Pelo Sabe, Deus, Deus não está acima dos médicos, está do mesmo. lado. É quase isso. Se não abaixo, em alguns casos. É quase isso. Tem colegas realmente que pactuam nessa ideia, né, do Deus. Quantas pessoas aí que estão ouvindo a gente já passaram por situações em que ficaram com vergonha de falar alguma coisa, de querer perguntar alguma coisa para o médico, né? Com medo da resposta, então até pela arrogância pela qual eles iam responder, né? Então isso é muito comum, só que isso é o ego, né? Então, partindo do princípio de quem tem esse ego muito aflorado, realmente, aí a gente pode considerar essa variável, né, como uma pessoa ruim, uma pessoa que não que seja ruim mesmo, né? Uma pessoa que não seja boa. Tu falas bastante, já falaste algumas vezes aqui nesses minutos sobre ética, sobre moral, e são termos que me preocupam, assim, me acendem um alerta porque por a gente ter sido colonizado por cristãos e viver nesse país que a religião invade a própria política, eu acho que quando a gente fala de ética e moral, existe um preceito muito moldado em cima do cristianismo, né? Do que é certo e do que é errado de acordo com essas leis. E eu gosto de ir mais fundo. Entendam, fui criado dentro do cristianismo, sou cristão, é a fé que eu acredito. Mas não é por isso que é a fé que me cega. Então eu gosto de ir para uma coisa mais primordial, sabe? Para algo mais nuclear, que é você entender que se você é alguém que faz coisas legais vão voltar para ti. Se você é alguém que faz coisas coisas vão voltar para ti. E aí eu tô falando isso dentro de um contexto em que a gente sabe que muitas vezes a gente pode considerar inúmeras situações injustas, a gente pode considerar que realmente a vida tá indo só pro fundo, não tá vindo pra frente. Então, tô fazendo realmente um aparato do todo para se fazer entender que, apesar de todo o moralismo que a gente conhece, toda a ética que a gente conhece, todo o pudor e tudo e tal, eu gosto de ir pra essa pegada antes de tudo, entende? É a essência, né? Essa essência de um respeito que você vê, por exemplo, dentro de tribos, um respeito que você vê, sabe, tipo, entre os próprios animais não racionais. Então, assim, eu gosto de pegar essa coisa que é mais essencial. Faz sentido? Eu fui muito longe. Não, eu vou só pontuar assim, na verdade, essa questão cultural, isso é muito claro dentro da nossa sociedade. Então a sociedade ela se constrói, né? Então você tem que ter a cultura, a crença, os valores, eles são um dos princípios que estão dentro da nossa sociedade. Só que imagina só, se não tivesse algo que regesse tudo isso, ia ficar um negócio muito solto, largado, e ia ficar muito na questão do oba-oba. Então acaba que criando a ética, né, acima de tudo isso, para poder dar um direcionamento, né, para poder determinar alguns aspectos dentro de um estado, de uma sociedade, para que não fique muito largado. Tá? Não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, tá? Mas isso foi criado, na verdade, como uma forma de organização social, né? Uma forma de controle. Tá? Então a ética ela foi criada justamente para isso, para que as crenças e os valores não fossem banalizados de uma forma em que cada um chegasse e falasse, não, isso daqui é certo. Se bem que a gente tem na sociedade muito disso, né? Aquele que tem o seu valor e a sua moral e acha que é melhor do que o outro. Né? Isso é muito comum. É por isso que eu tô falando, eu respeito o que tu tá dizendo e eu entendo. A gente precisa dessa estrutura social organizada para que não vire um caos. É necessário. Eu só fui um pouquinho mais fundo, mas eu entendo perfeitamente essa colocação. E aí, se matem, gente. sim, justamente. Oi? Para que as pessoas não se matem. Isso, perfeitamente. Senão é a lei do mais forte. Senão é a lei do mais forte. E aí acaba entrando na barbárie, né? Que é aqueles tempos primordiais em que a gente tinha a questão do assassinato mesmo, do canibalismo, das pessoas que se matavam justamente por conta disso, né? Por não aceitarem diferenças, né? Por exemplo, essa questão da guerra aí que a gente está vendo, é justamente isso,
né? Você querer impor algo cultural, impor o que você acha de moral, né? Dentro de uma outra sociedade. Eu sou uma pessoa que tem um exercício muito amplificado de não julgamento. Eu literalmente, e já disse isso milhares de vezes, eu tomo conta da minha vida. Então se fulano tá plantando bananeira no meio fio, tá tudo bem, mano, é fulano, não sou eu, tá tudo ok. Vai morrer, não vai morrer? Então tá tudo bem. Então assim, eu faço exercício, mas não é fácil, não é simples. E talvez eu consiga exercê-lo porque eu trabalho de home office. Eu tô longe da minha família, então eu passo muito tempo na minha própria companhia. Até tenho meus amigos, claro, mas todo mundo também trabalha, tem suas vidas. Então eu tenho a oportunidade de exercitar, não ficar julgando, entendeu? Então quando eu encontro as pessoas que eu gosto, eu quero realmente ter um tempo gostoso com elas, não olhar se tá A, se tá B, se tá C, se é isso, se é aquilo outro. Claro que se a pessoa faz alguma coisa que a gente vê que é um perigo pra ela mesma, a gente vai lá e olha, amiga, foi o A. Mas, fora isso, eu acho que quando a gente fala de empatia e de não julgamento, tudo isso, realmente, quando você alcança isso, você acaba sendo uma pessoa melhor pra você mesma. Que aí traz aquela lance isso que te dá paz. Essência, né? Isso te dá paz. Essência, né? Exato. Agora, quando a gente fala em relação ao outro, realmente, querida, requer prática, muito exercício, muito arroz com feijão, muita farinha da baguda. Pra você ter energia pra tudo isso. Mas é necessário que a gente fale essa ressignificação da palavra empatia, né? Porque a gente tem que sair desse senso comum de que empatia é só se colocar no lugar do outro. Eu empatia, nem acho que é verdade, possível isso. Eu acho Se que colocar no lugar do outro... Não, sim. Mas a gente tem que sair dessa área porque o que é porque na verdade é o que é mais batido, né? Quando você fala empatia, todo mundo fala, eu vou me colocar no lugar eu sou empático. Mas não é isso. Na verdade, a empatia é você tirar de dentro de você todo esse julgamento das tuas crenças e valores e olhar para o outro desprendido de tudo isso. Olhar para o outro com olhar de acolhimento mesmo, sabe? Olhar para o outro sem as tuas crenças e valores sendo colocadas em prática. Né? Aí sim realmente você vai exercer empatia. Vou dar um como exemplo. ela deve fazer. Sua amiga caiu na boate. Caiu como assim? Caiu, bebeu muito, exagerou. Não, ela não escorregou num pano de chão, num piso molhado. O nome da tua amiga era qual? É melhor eu não falar. E aí, eu já vi essa cena, né? Da pessoa chegar, tipo, estapeando a outra pessoa. E eu achei assim aquilo. Eu falava assim, mana, não. Entendeu? Tipo, não, absolutamente não. Porque eu já vi muita gente que exagerou porque precisava sair da realidade. O recurso que ela encontrou pra abandonar, entendeu? A dor e o sofrimento, etc., foi sair, encher a cara e tipo, é isso. Então a gente tem que, eu acho que a empatia é isso. Você entender o background daquela pessoa. Ai, mas eu não faria. Ótimo, querida. Cola na sua parede que você não faria. E é assim, reza pra nunca fazer. Porque se fizer, já era. Mas é um exemplo simples, a roupa. Amiga, essa roupa ficou boa em mim? Ah, eu não usaria. Não foi isso que eu perguntei, meu anjo. Eu perguntei se ficou boa em mim. Não vou te dar a roupa, não vou comprar pra ti. Não vou te emprestar. Eu quero saber se a roupa ficou boa em mim. É uma pergunta simples. E as pessoas não sabem responder. Porque elas estão o tempo todo pensando nelas de acordo com tudo que elas fariam. Então tu vais me dizer que com exemplos tão práticos e até tipo assim, rasos, como que eu posso trazer empatia, como se colocar no lugar do outro, como que eu posso buscar alguma melhora, mesmo própria, entendeu? Tipo, a partir disso, quando a gente tem questões desse jeito resolvidas dessa forma. Mas, pra gente não ficar muito louca divagando aqui e voltar para o que a gente estava falando desde o começo, basicamente o que falamos aqui hoje é sobre esses elementos que envolvem você ser uma pessoa melhor que a outra. Que vale ressaltar, não envolve nada que seja material ou seu pudor da igreja, ou enfim, o seu dinheiro, qualquer coisa, beleza, nada disso. São as suas atitudes no dia a dia. São as suas atitudes que, no fundo, a gente sabe quando a gente tá agindo como gente de verdade. Entende? Tipo, como alguém... Alguém bacana, alguém legal, alguém que não é um escroto, que não é um uó. Tem gente que não quer, né, gente? Tem gente que não quer. Mas aí é a hashtag o nome daquelas meninas lá. Hashtag Joyces. Entendeu? Joyce. Tipo, ó...
Choices total, querida. Escolhas. Se você não quer ser assim, paciência. Saiba que a vida devolve. Uma hora chega. Quem vai estar cobrando? Quem tá do teu lado? Não, mana, não precisa. Então tu escolhe ser o que tu quiser. A gente está aqui se predispondo a fazer esse tipo de trabalho para que a gente discuta sobre isso, para que a gente reflita, porque a nossa intenção é sermos pessoas melhores e ajudarmos pessoas a se transformarem em pessoas melhores do que já são. Então o ponto é esse. Sem querer impor nada, né? Mano, amor é dessa, mana. O que é moralmente certo, que se eu for falar se eu tivesse que impor alguma coisa na minha vida, eu iria impor um desconto no aluguel. Porque tá uma coisa horrorosa. Mas nem isso eu posso. Então, nesse modo, a gente só fala e sugere. A gente te convida a pensar nisso tudo. Mas aí o resto é contigo. Eu, se fosse impor alguma coisa nessa vida, eu impor. Deixa pra lá. Depois que ela fala que ela ia empurrar, eu corta. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir. Deixa eu treinar isso. Se você gostou deste vídeo, não, por favor, né? Por favor, não se esqueça de curtir, dê um like, encaminhe este vídeo para seu amigo e deixe um comentário que nós responderemos especialmente para você. Acertei? Essa história de youtuber é uma base, né, mano? Isso. É uma base is right, né? Foi fora tudo. É isso, gente. O programa de hoje chegou ao fim. Seja uma pessoa melhor para você e para o mundo. É isso aí. Um beijo e até o próximo programa. Até o próximo programa. Sinceramente, olha, mana. Você vai colocar isso no vídeo não, né? Não vai colocar isso no vídeo, pelo amor de Deus. Tu acredita, Flora? Pois bem. Não vai fazer. Tu traz essa coisa de eu vou pra galera. Tu faz o seu boneco. Como é? Eu vou pra galera. Imita aí o seu Entendeu? boneco, não é? Ela gente traz... que não sabe quem é o seu boneco. Tem gente que não sabe quem é o seu Joga boneco. no YouTube. Né, mano? É um Seu parente boneco dela. É igualzinho a ela. Era o personagem, igualzinho a ela. Tu pensa socialmente falando, eu sou uma pessoa, eu. Sinceramente, olha.